Boa noite, pessoal. Esta é a nossa 7ª semana do seminário e na semana passada a gente viu um pouco sobre as variedades das experiências espirituais, nós discutimos um pouco isso e a ideia hoje é a gente tentar encontrar uma explicação para isso. Por que que as pessoas têm experiências espirituais, como é que isso evoluiu? Quer dizer, hoje em dia, sempre que se busca uma explicação para um fenômeno psicológico, é importante que essa explicação tenha, pelo menos possa ser apresentada em termos evolutivos, né? Mesmo que isso seja um pouco hipotético. Mas é importante entender não apenas quais são os fatos a respeito das nossas capacidades, que capacidades a gente tem, como é que elas se manifestam, mas também o que, que elas nos dizem, ou como é que elas podem estar ligadas à nossa evolução. E muitas das, algumas das explicações, pelo menos, que a gente encontra na literatura sobre experiências espirituais, elas são explicações de tipo reducionista, quer dizer, elas tratam as experiências espirituais como um subproduto de outras características da nossa mente ou do nosso corpo. Então, algumas tem algumas características nossas que foram diretamente selecionadas na evolução humana e outras que são subproduto das que foram diretamente selecionadas. Então, por exemplo, nós temos o sangue vermelho, né? Mas isso, a cor do sangue não foi diretamente selecionada. O que foi selecionado foi a capacidade do sangue de transportar oxigênio. Então, o tipo de célula que foi se desenvolvendo, que foi se adaptando para responder a essa necessidade do nosso corpo, acabou adquirindo essa cor, mas isso é um subproduto do que foi efetivamente selecionado. Um, e assim também com outras características nossas, né? Então tem gente que argumenta que as capacidades para experiências espirituais são desse tipo. Então, uma explicação famosa, que já foi mencionada aqui em seminários passados, em encontros passados, é a chamada hipótese da, de uma capacidade de detecção de agentes que é hiperativa em nós, nos seres humanos, né? Então, quando a gente está andando, por exemplo, no meio do mato e a gente escuta, sei lá, tu escuta um barulhinho, um galho quebrando, alguma coisa assim, a gente tende a achar que tem algum bicho ali, que tem ou uma pessoa. E então, aparentemente, a gente tem essa capacidade, a gente tende a projetar a agência, né? Subjetividade e agência, ou interpretar eventos nas nossas vidas ou no ambiente ao nosso redor como tendo sido produzidos por agentes. E isso pode ter desempenhado, certamente desempenhou uma função importante, porque, por exemplo, imagine nos nossos antepassados, quer dizer, se tu tem essa capacidade hiperativa, se ela é super desenvolvida em nós, então isso parece trazer uma certa vantagem sobre aquelas pessoas que têm isso subdesenvolvido, né? Que acham que não há nenhuma agente, não há nenhum predador ali no ambiente quando escutam um barulho, por exemplo. E nós, por outro lado, as pessoas que acham que há um predador, que pode haver um predador ali, que ficam com medo, né? Que reagem como se tivesse um predador ali, se defendem melhor. Então isso pode ter sido selecionado dessa maneira em nosso passado. Então tem gente que argumenta que esse é um tipo de então isso pode ter levado, né, ao surgimento de uma antropomorfização do nosso do ambiente ao nosso redor, quer dizer, a gente tende a tratar eventos na natureza como sendo produzidos por agentes. Então isso pode ter levado com o desenvolvimento da cultura
a interpretação de fenômenos naturais como sendo resultados de deuses ou de espíritos ou coisas assim. Então tem gente que argumenta nesse sentido. Tem várias outras explicações, né? Já mencionei isso em seminários passados. E o artigo do Jonathan Haidt e Graham, que está indicado para essa semana, lista algumas dessas explicações. Então, né, eu queria tentar apresentar uma hipótese alternativa a isso, que fosse em que a evolução das capacidades espirituais que nós temos não fosse um mero subproduto. No artigo do Jonathan Haidt e do Graham que eu mencionei, eles sustentam que provavelmente houve uma seleção direta da religiosidade, porque a religião desempenha uma função importante na coesão social humana, na cooperação humana. Então isso pode ser um mecanismo para a seleção da religiosidade. Mas aí a religiosidade tratada em termos comunitários, né? Da função assim, social da religião. E o que eu queria tentar discutir com vocês aqui, não apenas a função social comunitária da igreja, das religiões, na promoção da coesão social, mas também tentar entender como é que se deu a evolução das capacidades para experiências espirituais. Né? Então, vamos ver, pode ter havido algo que se chama de coevolução dessas capacidades, né? Ou enfim, algum outro mecanismo. Então, vamos ver se há alguma coisa que a gente pode depreender, né, da análise de algumas dessas teorias que discutem a evolução das capacidades mentais e morais humanas. A coevolução seria assim uma hipótese sobre evolução conjunta, né, de capacidade de tipos diferentes. Então, isso se fala hoje em dia da coevolução do corpo humano e da cultura humana. Né? Então, tem aspectos do nosso corpo que foram selecionados em razão do tipo de cultura que nós desenvolvemos. Então, o exemplo mais famoso disso é a evolução do nosso intestino e da nossa arcada dentária, que se modificou em razão do desenvolvimento da culinária. Então, hoje nós temos um intestino bem menor, por exemplo, que o dos nossos antepassados, bem menor que o dos chimpanzés, por exemplo. E a nossa arcada dentária também, a gente não tem aqueles caninos protuberantes, porque os alimentos que a gente ingere já estão cozidos, então são mais fáceis de ingerir e de digerir, né? A gente precisa menos, a gente gasta bem menos tempo consumindo alimentos, ingerindo alimentos do que os chimpanzés e gorilas, por exemplo. Esses outros nossos parentes mais próximos, biologicamente, eles passam a maior parte do dia buscando alimentos, se alimentando, né? Gastam várias horas. E nós, em 2, 3 horas, a gente já satisfaz as nossas necessidades alimentares para o dia inteiro. Mas a gente só consegue fazer isso porque nós ingerimos alimentos cozidos, né? Então, só que a culinária não é passada de uma geração a outra geneticamente, como é, por exemplo, a arcada dentária e o intestino. Né? A culinária é passada de uma geração para outra por meio da cultura. As pessoas não nascem sabendo cozinhar. Elas já nascem com uma certa arcada dentária, já nascem com um certo intestino de um certo jeito. O intestino não muda, né? Depois de tu nascer, não muda em razão da cultura. Mas ao longo das gerações ele foi se alterando para se adaptar ao tipo de alimento que a gente passou a consumir, e o tipo de alimento que a gente passou a consumir é o alimento cozido. Então há certamente uma coevolução da cultura e do nosso corpo. Então talvez isso tenha acontecido também com as nossas capacidades espirituais. Talvez a gente tenha desenvolvido uma cultura religiosa e isso tenha afetado o desenvolvimento das nossas capacidades para ter experiências de tipo transcendente ou experiências místicas. Então pode ter havido algo nesse sentido. Então vamos ver se a gente encontra algum indício disso, né, na literatura sobre esses assuntos. Bom, em primeiro lugar, sobre a teoria da evolução,
Né, a teoria da evolução ela foi apresentada por Darwin de maneira resumida. Isso o próprio Darwin que apresenta dessa maneira. Ele apresenta no livro a, a origem das espécies na forma de quase de um silogismo, assim, né? 3 premissas e uma conclusão. Então ele diz assim, olha, a evolução por seleção natural decorre de 3 fatos. E cada um desses 3 fatos é fácil de constatar. Então, se a gente aceita esses 3 fatos sobre as espécies biológicas, então a gente tem que aceitar também a seleção natural e a evolução por seleção natural, portanto. O primeiro fato é a variedade. Para qualquer espécie existe uma variedade de características nos indivíduos daquela espécie. Então, pega, por exemplo, assim, uma população qualquer, uma população humana, por exemplo. Os indivíduos das populações não são todos iguais, né? As pessoas têm alturas diferentes, cor de pele diferente, tipo de cabelo diferente, inteligências diferentes, sensibilidades diferentes. A gente tem mil e uma sistema imunológico um pouquinho diferente uns dos outros. Enfim, predisposições, assim, tem as pessoas que são mais agressivas, outras que são menos agressivas, tem as pessoas que são mais empáticas, outras são menos empáticas, assim por diante. Tem uma variedade, cara. Isso vale para qualquer espécie, tá? Pegar plantas, por exemplo, as plantas que nascem, por exemplo, de uma árvore, né? Pegar sementes lá, por exemplo, pega uma laranjeira, e se a gente for plantar as sementes daquela extrair as sementes de uma única laranjeira e plantar aquelas sementes, as descendentes, as filhas, não vão ser todas iguais entre si, né? Elas não vão ser irmãs gêmeas, elas vão ter pequenas diferenças uma com relação às outras. Então, uma pode dar laranjas um pouco mais doce, outra mais amarga, uma pode ser mais resistente à seca, outra menos, e assim por diante. Então, tem pequenas variações nos indivíduos de uma espécie. Esse é um fato, isso é fácil da gente constatar, né? A segunda é que essas características que os indivíduos têm são herdadas na sua maior parte, né? Então, os meus eu sou mais parecido com os meus pais do que com os pais de vocês, por exemplo, né? E assim por diante. Quer dizer, as nossas características, embora haja variação, a gente tem nós somos em parte nós somos produto, né, dos pais. A maior parte das características que a gente tem são herdadas dos nossos pais. Então, mesmo que a gente não conheça exatamente o Darwin, na época não conhecia nada, não sabia nada de genética, a gente pode ver isso, a gente pode constatar isso. E, em terceiro lugar, existe o que o Darwin chamou de uma luta pela existência. Isso significa que a maior parte dos indivíduos que nasce não sobrevive, não deixa descendentes, certo? Então morre antes de deixar descendentes ou não tem descendentes. Então só alguns indivíduos que nascem deixam descendentes. Por exemplo, a gente pega uma árvore, né? Essa árvore ao longo da sua vida larga milhares, às vezes centenas de milhares, milhões às vezes, de sementes. E essas sementes, muitos milhares às vezes, germinam, mas a maior parte morre. A maior parte morre ainda brotinho, né? Então não chega à fase adulta, então não consegue se reproduzir. E assim também, por exemplo, pega um inseto, por exemplo, né? Eles põem milhares de ovos e nascem milhares lá sei lá, de mosquitos ou de moscas ou de qualquer outro inseto. Mas apenas alguns chegam à fase adulta e se reproduzem. Mas assim, com peixes, todas as espécies são assim. Inclusive a espécie humana. Claro que hoje em dia nós estamos vivendo uma fase atípica da espécie humana, né? Mas mesmo hoje a gente observa isso, né? Muitas pessoas não têm filhos, então não deixam descendentes. Claro que hoje isso não acontece por escassez, não acontece tanto quanto era antigamente por escassez de alimentos ou por doenças, né? Embora isso ainda aconteça bastante.
mas isso era muito mais intenso, foi muito mais intenso no passado biológico da humanidade. Então, se só alguns que nascem chegam à fase adulta e depois se reproduzem, então a probabilidade é que esses que chegam à fase adulta estão mais adaptados às circunstâncias ambientais em que eles vivem, né? Então, por exemplo, uma árvore numa época de seca, aquelas sementes que germinarem e tiverem características mais resistentes à seca vão ter mais chance de, de amadurecerem e se reproduzirem. Aquelas que precisam de mais água vão tender a não chegar, a não amadurecer e não se reproduzir. Então isso é muito importante. Então as circunstâncias ambientais estão sempre mudando, né? A gente viu aí, por exemplo, no nosso passado biológico, passou por várias eras do gelo, por exemplo, então houve uma grande variação climática. E então isso foi selecionando as espécies que sobreviveram em função do clima. Mas há outros fatores também, né? Então há fatores alimentares, há fatores assim de competição com outras espécies por alimentos, há fatores que dizem respeito à capacidade de se proteger de predadores e também a resistência a doenças. Então tudo, enfim, tem 1001 fatores que podem afetar a luta pela existência. Mas então o que acontece? Ao longo de milhares de anos, tu tem isso se repetindo de uma geração a outra, tu tem que as características predominantes numa população vão variando. Então a evolução não acontece nos indivíduos da espécie, ela acontece na espécie como um todo, se a gente acompanha a sucessão de gerações, que de uma geração a outra, as características predominantes, né, naquela população vão se alterando. Então, tu pode ter uma população que vai ficando gradualmente mais resistente. Por exemplo, aconteceu com seres humanos, né, que se tornaram mais resistentes à gripe, por exemplo. As populações que não eram resistentes à gripe, como é o caso dos indígenas aqui nas Américas, foram dizimadas, né? Então, os que sobreviveram foram os mais resistentes à gripe. E então isso ainda está acontecendo, né, com essas doenças. Talvez aconteça agora com os coronavírus aí que estão se alastrando muito. Então, né, está sempre acontecendo. Então, ao longo de gerações, é claro que agora isso está, na espécie humana, isso está um pouco alterado em razão da medicina e do controle reprodutivo, pela pílula anticoncepcional, né? Mas ainda acontece. Bom, então, então há uma mudança gradual de uma geração a outra, a gente tem uma mudança das características predominantes numa população. E a gente tem isso, então isso se observa, né, na evolução humana. A evolução humana assim começa há alguns milhões, mais ou menos 5 milhões, 5, 6 milhões de anos. Então, o nosso ancestral comum com os chimpanzés, bonobos, gorilas viveu há mais ou menos 5 milhões e meio de anos atrás. E depois disso houve uma sucessão de espécies hominídeos e depois espécies humanas, né? Então, houve várias espécies de australopithecus, depois várias espécies de humanos, né? Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens, que é a nossa espécie, Homo neandertal, Homo heidelbergensis, enfim, várias espécies humanas. Não há só uma espécie humana, né? Ou não houve só uma espécie humana, houve várias. A única que sobreviveu foi a nossa. Mas vocês podem ver aqui nesse gráfico, que viveu mais tempo até hoje foi o Homo erectus. Eles viveram por mais de 1 milhão, de 1 milhão e meio de anos na região da Ásia, né? Mas eles têm características bem diferentes da nossa, né? Fisicamente são parecidos, mas culturalmente muito diferentes. Então aconteceu alguma coisa na evolução humana
que resultou numa modificação muito drástica da nossa espécie particular há mais ou menos 100 mil anos. E que foi uma espécie de que se chama às vezes de revolução cognitiva ou revolução simbólica, que houve algum tipo de modificação, não se sabe bem se isso aconteceu no cérebro, ou enfim, se foi alguma coisa na cultura, não se sabe, uma combinação dessas coisas, características de mudanças que levou a uma ampliação gigantesca, né, das capacidades mentais da nossa espécie comparada aos demais. Então a gente sabe isso porque essas outras espécies humanas que viveram antes do Homo sapiens, elas quase não se modificaram, né? Então aqui, por exemplo, o Homo erectus viveu 1,5 milhão de anos, mas a gente não... Eles, durante esse 1,5 milhão de anos que eles viveram na Ásia, eles quase não se modificaram. Então eles sabiam usar instrumentos, eles caçavam, eles viviam em pequenos grupos. Mas se tu pegar os indícios, assim, do tipo de vida que eles levavam no início da evolução dessa espécie e depois no final, antes de eles se extinguirem, há pouquíssima modificação. E com o Homo sapiens, com a nossa espécie, há muita modificação, né? Quanto modificação acontece agora de uma geração a outra até. Então a nossa cultura, né, mudou muito. E a cultura deles quase não mudou ao longo de, enfim, mais de 1 milhão de anos. A mesma coisa com as outras espécies, né, humanas. Então, quando Darwin apresentou o livro dele, A Origem das Espécies, uma objeção que se fazia era o seguinte: tá, mas se os seres humanos são uma espécie entre milhares de outras, nós não somos assim especiais, então como é que se explica que nós sejamos tão diferentes dos chimpanzés, dos gorilas, né, os nossos parentes mais próximos? Né? Eles parecem pertencer eles parecem semelhantes assim aos outros animais, nós não parecemos viver. Quer dizer, é algo que parece distintivamente humano, né? E, bom, a resposta para isso foi a explicação do desenvolvimento da cultura, o que nos torna diferentes das demais espécies é a cultura. Nós temos uma cultura muito mais sofisticada que a de qualquer outra espécie. E então a questão é que ficou, né? Então essa foi a resposta que ao longo das décadas depois foi dada para as pessoas que faziam esse tipo de objeção. Mas a questão que permaneceu na biologia é como é que nós desenvolvemos as capacidades para a cultura. E é isso que os biólogos evolucionistas, vêm tentando desvendar nas últimas décadas. E esse livro do Michael Tomasello é especificamente sobre isso. A gente tem uma hipótese sobre como é que nós desenvolvemos as capacidades, que tipo de capacidades a gente teve de desenvolver para ser capaz de ter uma cultura como nós temos, de ter capacidades assim simbólicas e desenvolver linguagem, resolução de problemas, a imaginação, a capacidade de fazer hipóteses, né? Tudo isso em nós é muito superior a de qualquer outra espécie. Então, e é isso que permite que a gente tenha o tipo de cultura que a gente tem. Então, como é que se explica isso, né? Que a gente tenha como é que a gente tenha desenvolvido isso? Então, esses biólogos e psicólogos evolutivos, eles tratam a cultura como uma adaptação biológica, certo? Então, da mesma maneira que, sei lá, um animal, um mamute, por exemplo, pode, ao longo de várias gerações, começar a ter pelos, cada vez mais pelo para suportar o frio da era do gelo, né? Então, um outro bicho pode criar garras, ou ficar mais rápido, mais magro, maior ou menor. Enfim, ia se adaptando ao ambiente que ele vive. O tipo de adaptação que nós tivemos foi uma adaptação cultural. Então, para enfrentar um ambiente de escassez alimentar e competição com outras espécies, a gente poderia ter desenvolvido um corpo mais forte, mais rápido. Né? E foi isso que aconteceu, por exemplo, com os chimpanzés. Um chimpanzé aproximadamente, um chimpanzé adulto é aproximadamente 6 vezes mais forte do que um ser humano adulto. Então, numa luta individual entre um chimpanzé e um ser humano, o ser humano não tem a menor chance, né? O chimpanzé pode
facilmente quebrar um osso, por exemplo, um osso do braço, a perna de um ser humano sem muito esforço para ele. E agora, os seres humanos, nós somos muito mais inteligentes que um chimpanzé. Então, então, o tipo de adaptação que a gente desenvolveu, né, foi uma adaptação cultural. E, em particular, então, a hipótese do Tomazello é que essa nossa adaptação, o desenvolvimento da cultura, foi uma adaptação para a cooperação. Então, o tipo de cultura que nós temos é uma cultura para a cooperação. Quer dizer assim, as principais características da nossa cultura são características que permitem a cooperação sincrônica e diacrônica, né? Então a gente coopera uns com os outros, a gente faz coisas junto com outras pessoas e a gente coopera ao longo das gerações, quer dizer, a gente transmite os nossos conhecimentos, as nossas habilidades para as gerações seguintes. E nós fazemos isso, claro que algumas outras espécies fazem isso, mas num grau muito reduzido, elas não conseguem fazer como nós fazemos, né? Então, essa é a hipótese do Tomazello e essa ideia de que a característica, assim, um traço básico da espécie humana é a capacidade para a cooperação, é algo que vem sendo salientado na literatura em biologia das últimas décadas. Isso é diferente do que a gente encontra na literatura em biologia do início do século passado, na época do Darwin, né, em que essas características não eram tão salientadas pelos biólogos, mas hoje está mais ou menos evidente. Então, nenhuma outra espécie coopera como a nossa, né? Nós cooperamos, por exemplo, assim, só olhar ao redor da gente, né? Que as coisas ao nosso redor, elas foram todas feitas por outras pessoas, né? Por exemplo, aqui eu tenho caneta, tenho livro, tenho computador. Tudo isso foi fabricado por pessoas que eu desconheço, né? Os alimentos que a gente consome são produzidos por outras pessoas. E a gente vive em casas ou apartamentos e foram construídos por pessoas estranhas, né? A gente não conhece, em geral não conhece. Então, a gente tem uma rede enorme de cooperação em larga escala e com estranhos. E os chimpanzés e bonobos e gorilas não têm isso. Eles não cooperam com estranhos. Eles só cooperam com membros do grupo deles. E então parentes próximos, ou enfim, pessoas que vivem naquele mesmo grupo. E mesmo assim é uma cooperação muito limitada, né? Ela não é uma cooperação altruísta. Então, e muitas coisas que para nós é trivial, eles não conseguem fazer. Eles não têm a capacidade cognitiva para fazer. Então, por exemplo, tu nunca vê, por exemplo, por exemplo, tu nunca vê dois. Isso é uma frase que eu vi do biólogo Franz de Waal. Ele disse: nunca vê dois chimpanzés, por exemplo, carregando um tronco para colocar num riacho, para poder atravessar um riacho. Então, por exemplo, aqui mesmo, aqui perto, aqui no zoológico de Sapucaia, né, aqui perto de Porto Alegre, tem alguns chimpanzés que vivem numa ilhazinha ali, cercada de água, eles não fugiram, então não tem nenhuma grade ali, tá? Mas tem um laguinho ali, então para eles fugirem teria que atravessar aquele laguinho. E se eles se coordenassem, seria trivial para eles atravessar aquilo. Mas eles não se coordenam. Então, eles só se ajudam quando dois indivíduos têm o mesmo interesse, né? Então, por exemplo, se dois indivíduos querem pegar uma banana ou querem pegar um alimento, então eles fazem isso juntos. Ou eles podem caçar juntos também, né? Fazer coisas assim, ou se defender juntos. Mas o tipo de coisa que a gente faz, que é de uma cooperação em que cada pessoa desempenha um papel diferente, né? Isso eles não são capazes de fazer. Mesma coisa se a gente observa uma matilha de lobos caçando leões. Eles todos individualmente fazem a mesma coisa.
eles não têm o tipo de cooperação que nós temos, que assim, se tu fica ali escondido, eu vou lá e toco eles pra cá, os bichos pra cá, e depois tu faz uma armadilha e pega eles aqui, depois a gente divide. Não existe isso entre eles, entre as outras espécies, né? As espécies que fazem isso são espécies em que são insetos, né? Então, formigas, abelhas, que têm comunidade de cooperação em larga escala. Mas eles são todos irmãos, irmãs, né? As formigas são todas filhas da mesma rainha, as abelhas também, assim por diante. Então, uma cooperação entre indivíduos da mesma família. Nos seres humanos, não. A gente tem uma cooperação que é com estranhos. E, além disso, o tipo de cooperação nossa, diferente das formigas e das abelhas, é uma cooperação flexível. As formigas e abelhas fazem sempre a mesma coisa. Nós não. A gente pode trocar de papéis, né? Então, eu posso cooperar com alguém na condição de professor, eu posso cooperar com alguém na condição de estudante, eu posso cooperar com alguém na condição de operário ou de motorista, ou, enfim, eu posso desempenhar vários papéis, não? E trocar de papel com outras pessoas, né? E isso crianças pequenas já fazem. Quando a criança brinca de pega-pega ou esconde-esconde, tem que trocar de papel. Né? Então agora eu me escondo e você e o outro busca e o outro procura e assim por diante. E isso os animais não conseguem, os outros animais não conseguem fazer, tá? Então as crianças quando brincam, tem essas brincadeiras, praticam isso, elas já estão ensaiando, né? Aquilo que elas vão fazer depois. Então a cultura humana é uma adaptação para a cooperação, né? Então a linguagem nossa é uma adaptação para a cooperação, porque a nossa linguagem, o tipo de linguagem que a gente tem, que é a linguagem proposicional, é uma linguagem adequada para a transmissão de informações. E os seres humanos naturalmente fazem, a gente naturalmente compartilha informações a respeito do ambiente com pessoas até estranhas. Né? Se alguém me pergunta na rua onde fica o lugar tal, eu digo para ela onde fica o lugar tal, gratuitamente, não peço nada em troca. Até se eu me sinto constrangido, até se eu não disser, né? Se eu mentir para você enganar, ela vai me sentir depois meio estranho. Eu vou me sentir mal. Então a gente tem os mecanismos assim, emocionais para a cooperação, que nos inclinam a isso, né? Nos predispõem a isso. E a gente tem os mecanismos cognitivos para fazer isso. Por exemplo, chimpanzés, gorilas não fazem isso. Eles não trocam, eles não dão, eles não fornecem aos outros informações gratuitamente. Eles fornecem informações se eles têm algum interesse. Né? Se eles querem alguma coisa em troca, ou enfim, alguma coisa assim. E com seres humanos não é assim. Então a nossa linguagem é assim, os nossos comportamentos morais são assim também. A gente tem uma moralidade adaptada para a vida em grupo, né? A gente tem os sentimentos assim muito desenvolvidos de empatia, lealdade, justiça, reciprocidade, assim por diante. E a gente tem uma regulação do nosso comportamento e dos nossos pensamentos a partir do que a gente observa nos outros indivíduos do nosso grupo. Então a gente não regula o nosso comportamento apenas observando a nós mesmos. Né? Se eu faço alguma coisa de errado, eu mudo meu comportamento. A gente também observa o que as outras pessoas fazem e a gente se adapta ao ambiente em que a gente está. A gente modifica os nossos comportamentos baseado também naquilo que a gente observa no comportamento das outras pessoas. Então, se alguém diz que eu estou errado, ou que eu estou agindo mal, a gente leva isso em consideração. E a gente tende a imitar as outras pessoas, né? Na resolução de problemas, na maneira de falar, enfim, tudo. Chimpanzés e bonobos não fazem isso. Então, ou quando fazem, em muito menor grau. Então, a gente tem um conjunto assim, de disposições que nos induzem a cooperação em larga escala de maneira flexível. Então, isso foi uma adaptação. Em vez da gente desenvolver um corpo mais resistente, mais ágil, mais forte, enfim, alguma coisa assim, a gente desenvolveu a vida cooperativa. Então, a estratégia não, mas o tipo de adaptação que os seres humanos desenvolveram e que levou ao sucesso adaptativo da nossa espécie
foi o incremento da capacidade cooperativa. Então, as capacidades assim cognitivas básicas, os fenômenos mentais e morais básicos são os mesmos dos outros primatas. Os outros primatas, muitas outras espécies são capazes de usar ferramentas, muitas têm comunicação intencional, algumas têm linguagem, muitas são capazes de aprender coisas do ambiente e passar para outros indivíduos, tanto tem culturas, né, específicas. Alguns têm uma teoria da mente meio rudimentar. A teoria da mente é a capacidade de inferir o que o outro indivíduo está pensando, em que ele acredita. Praticam caça em grupos, muitos outros chimpanzés, bonobos, gorilas, eles têm amizades e praticam ajuda mútua, e eles fazem avaliação moral uns dos outros e exigem algum tipo de reciprocidade. Então, essas são características que a gente encontra assim, em outras espécies, não tem nada de novo aqui, né? Antigamente se achava que essas eram características exclusivas dos seres humanos, a linguagem, a resolução de problemas, o uso de ferramentas. Depois se descobriu que não é assim, que isso está bem mais difundido do que inicialmente se achava. Então, o que tem especificamente humano? O que tem especificamente humano é que a gente adaptou todas essas características aqui para a cooperação. Então, segundo o Tomazello, a gente desenvolveu o que ele chama de intencionalidade compartilhada e coletiva. Então, a gente tem uma intencionalidade que é assim, a capacidade de se dirigir assim, a objetos, a coisas, a ter objetivos, ou a ter pensamentos específicos sobre determinados objetos. A gente tem não apenas uma intencionalidade que é de tipo individual, que os chimpanzés, bonobos, gorilas têm, também outras espécies também têm, mas a gente desenvolve, os seres humanos já nascem com uma predisposição para intencionalidades compartilhadas e coletivas. Então, por exemplo, um bebê a partir dos 9 meses de idade, ele é capaz de identificar para onde os adultos estão olhando. E ele dirige o olhar dele não para aquele objeto, para aquela pessoa, para aquele lugar. Então, isso é uma coisa que a gente faz naturalmente, né? A gente aponta, eu estou falando disso, estou falando daquilo. E quando a gente aponta para algum objeto, as outras pessoas olham naquela direção. Quando a gente olha numa direção, as outras pessoas, se você parar, por exemplo, na rua, né, na calçada, e começar a olhar para cima, as pessoas que vão passar por mim ali vão olhar para cima também, ver o que eu estou olhando. E isso é algo que é típico da nossa espécie e que é incomum nas outras espécies. As espécies não têm isso, né? E nos seres humanos é universal. Então, isso nos permite a coordenar com outros indivíduos as nossas ações, né? Eu sei para onde é que tu está olhando e tu sabe que eu sei para onde é que tu está olhando e assim por diante. Então a gente tem essa capacidade de coordenar as nossas atenções, né? Então eu sei que tu está olhando para lá, eu também estou olhando para lá, e isso é super. Então isso explica, por exemplo, o desenvolvimento na espécie humana do branco do olho, né? Que é muito raro, é raríssimo. Tem uma ou duas espécies só de macacos que tem isso, né? A maioria não tem. Então, se tu olhar, por exemplo, um chimpanzé, é muito difícil ver o branco do olho dele. E nos seres humanos é bem pronunciado. Então, e nós somos super assim atentos a isso. Então, se tem uma pessoa lá no fundo da sala, uns 3, 4 metros de mim, eu consigo, olhando para ela, eu consigo identificar se ela está olhando para o meu nariz, para o meu queixo ou para a pessoa que está do meu lado. Então, nós somos super sensíveis a isso. A gente identifica para o lugar, para onde as outras pessoas estão olhando. E é fácil para a gente saber se a outra pessoa está prestando atenção na gente ou está prestando atenção na outra coisa, né? Então, isso foi selecionado em nós. Então, tem muitas características assim que no nosso corpo que se adaptaram, né, para
a cooperação. E então isso a gente já tem com bebês, né, a partir dos 9 meses. E a partir dos 3 anos, as crianças exibem um tipo de intencionalidade que é coletiva, quer dizer, elas não apenas são capazes de se coordenar umas com as outras, né, saber quem prestar atenção conjuntamente com outro indivíduo num objeto, né, ou vamos todos olhar para cá, olhar para lá, mas elas são capazes de se coordenar por regras coletivas, né? Então elas identificam regras comuns. Então, por exemplo, a partir dos 3 anos, antes uma criança com, eu não sei se vocês já foram num berçário, por exemplo, isso é interessante de ver, né? Quando, num berçário, crianças, bebês, eles não brincam uns com os outros. Né, antes sei lá, bebê de 1, 2 anos, eles não brincam uns com os outros. Eles brincam individualmente ao lado, um do lado do outro, né? Então, eles não são capazes ainda de ter brincadeiras assim coletivas. Isso me chamou a atenção quando eu fui levar meus filhos no berçário, né? Vi às vezes eu chegava lá, as crianças estavam todas brincando, mas elas não estavam brincando umas com as outras. Cada uma estava ali no seu cantinho com seus brinquedinhos, até podia ter duas, uma de frente para a outra, e elas podiam estar até brincando com o mesmo brinquedo, mas não era uma brincadeira coletiva, era uma brincadeira individual, né? Os dois estão ali fazendo o seu negócio. E a partir dos 3 anos as crianças elas começam a entender a noção de uma regra coletiva, de algo que regula o comportamento de todo mundo do grupo. Elas conseguem entender a perspectiva do grupo, começam a entender a perspectiva do grupo, né? E então isso é o que o Tomazello chama de intencionalidade coletiva. Então a gente se deixa conduzir por regras de correção, regras morais, regras linguísticas, regras de comportamento que não são meros acordos entre duas pessoas, mas que estão acima do grupo, né? E então, bom, aí o Tomazello fez vários experimentos, né, disso com crianças. Se vocês olharem esse livro dele, ele tem no início do livro ele tem uma indicação de um site, que é o site do laboratório onde ele fez a pesquisa para esses trabalhos. E lá tem os vídeos, né, dos experimentos que ele fez com crianças de várias idades, e depois comparando isso com chimpanzés, para ver como é que as diferenças. Então, se vocês quiserem conferir, é bem interessante. Então, existe um desenvolvimento, né, a ontogenia. A ontogenia diz respeito às fases pelas quais o indivíduo passa da concepção até a morte, por oposição à filogenia, que é o desenvolvimento histórico das espécies, né? Então, o Tomazello está interessado aqui em descrever a ontogenia, quais são as etapas psicológicas que um indivíduo percorre até ser capaz de cooperar com os outros, ter o tipo de cultura que a gente tem. Então, ele identificou essas 3 fases básicas, né? A fase de intencionalidade individual, que a gente compartilha com as outras espécies. A maioria das outras espécies fica na intencionalidade individual. Depois nós temos a intencionalidade compartilhada e depois coletiva. Também nós temos experiências sociais, né? Que a gente não herda só, a gente não herda de nossos antepassados só os genes, a gente herda também um ambiente social, uma cultura e um conjunto de experiências sociais. Então, até os 3 anos, as crianças elas não são capazes ainda de aprender regras novas, né? Elas não conseguem, elas não entendem a perspectiva do grupo, elas não têm a intencionalidade coletiva. Então, até os 3 anos, o tipo de interação que as crianças têm com os adultos é basicamente no sentido de pedir atenção e cuidado, né? Olha, eu tô aqui, eu preciso de ti, eu quero isso, eu quero aquilo, né? Eu tô bravo, eu tô triste, tô chorando, tô rindo. Mas a partir dos 3 anos elas começam a aprender coisas e cooperar com os adultos. Então tem essa mudança, né, no comportamento.
E também a mesma coisa se observa no que diz respeito à autorregulação dos pensamentos e dos comportamentos. Até os 3 anos, uma criança ela regula os seus pensamentos e os seus comportamentos individualmente, né? Pelas suas próprias experiências. Então, ela teve uma experiência ruim com um determinado objeto, ela não volta mais lá. Um lugar, por exemplo. Então se um cachorro latiu para ela, ela fica longe daquele cachorro. Se ela botou o dedo na tomada, não bota mais, coisa assim. Mas a partir dos 3 anos, ela também regula o comportamento e os pensamentos dela pelo que ela observa nas outras pessoas, nas outras crianças e nos adultos. Então, se ela vê uma criança fazendo uma coisa que ela consegue se colocar, né, no lugar daquela outra criança e ver que não foi legal. E aí ela evita aquilo. Ou foi legal, então ela vai atrás. Ou então ela vê uma outra criança resolvendo um problema, brincando com ela, ela imita aquela criança. Até os 3 anos elas não conseguem fazer isso. Elas não conseguem se colocar no lugar do outro e imaginar. Então não tem essa troca de papéis, né? Não pode haver troca de papéis. Então isso acontece naturalmente, né? Da mesma... Então, assim como tem o desenvolvimento do corpo em estágios, né? Criança, adolescente, adulto, tem o desenvolvimento da mente também em estágios. E isso acontece. Então, as capacidades intelectuais e ou melhor dizendo, cognitivas e as capacidades morais acompanham essas etapas de desenvolvimento. Então, aqui no que diz respeito, então, o livro do Thomas Allen é um resumo dessa hipótese dele, né? Então, no que diz respeito à cognição, né, no estágio primeiro, esse da intencionalidade individual, as crianças, mas também os nossos parentes biológicos, chimpanzés, bonobos, gorilas, são capazes de fazer inferências simples e são capazes de elaborar representações abstratas. A partir do desenvolvimento da intencionalidade conjunta, a gente consegue fazer representações perspectivas, a gente consegue ver as coisas, imaginar. Então, eu tô olhando para esse objeto, eu aponto para um objeto, outra criança também olha para onde eu estou olhando, né? Então, a gente consegue entender essa ideia começa a entender, né, a ideia de representações de mais de uma perspectiva. E a partir e consegue fazer também inferências recursivas. Eu estou olhando para esse objeto, eu sei que tu está olhando também, e tu sabe que eu estou olhando para o mesmo objeto que tu está olhando, esse projeto. E a partir do desenvolvimento intencionalidade coletiva, a gente começa a imaginar o que seria uma representação objetiva, não apenas uma representação do meu ponto de vista, do teu ponto de vista, mas como as coisas de fato são. Então a ideia de uma objetividade que não é nem minha nem tua, né? Algo transcendente aos indivíduos, algo que transcende os indivíduos. O ponto de vista que não é de ninguém do grupo, mas é o ponto de vista que é transcendente. Da mesma maneira com a moralidade. A moralidade passa a ser vista, no início a gente tem ajuda e compartilhamento, né? Eu costo as minhas costas, tu costa as tuas. Eu costo as tuas costas, tu costa as minhas, assim por diante. Depois a gente passa a ter algo que é um compromisso conjunto, né? Tu me ajuda a puxar nós dois vamos fazer alguma coisa junto. E por fim a gente tem a ideia de uma norma que está acima, que é objetiva, não é apenas um contrato, né, que eu faço com outra pessoa, mas tem algo que nos obriga, independente de qualquer contrato. A ideia de uma moralidade objetiva começa a aparecer. E a mesma coisa no que diz respeito à autorregulação dos comportamentos e dos pensamentos, né? Então tem esses 3 estágios aí de desenvolvimento psicológico que acontece nos seres humanos nos primeiros meses, primeiros anos de vida, e que nos colocam já a partir dos 3 anos num grau assim dá aos seres humanos de 3 anos de idade capacidades cognitivas e morais e de autorregulação bem superiores a de qualquer outra espécie. Então, mas essas são adaptações que permitem a cooperação, tá? São adaptações para a cooperação. Bom,
Então, tem vários testes ali que o Tomazello fez. Então, aqui tem, por exemplo, assim, testes de domínio físico, né? Quais são as capacidades, o que uma criança sabe a respeito do ambiente físico, o que um chimpanzé ou um orangotango sabe a respeito do ambiente físico. E aqui, no que diz respeito ao conhecimento do ambiente físico, uma criança tem mais ou menos o mesmo, uma criança assim de 2, 3 anos, ele fez com várias idades, né? Mas sempre crianças de 2, 3, 4 anos. Elas têm mais ou menos o mesmo grau assim de discernimento sobre o domínio físico que chimpanzés e orangotangos. Agora, no que diz respeito ao ambiente social, as crianças são bem mais atentas. Então, elas sabem quem é parente de quem é amigo de quem não é. Elas têm essa capacidade de discriminação bem mais desenvolvida do que chimpanzés e orangotangos. E a gente tem também um desenvolvimento, isso se manifesta também no desenvolvimento das capacidades físicas, né? Então a criança no início ela engatinha, depois caminha, mas ela faz isso sozinha, né? Ela não é capaz ainda no início de caminhar com alguém. Isso que a gente faz de caminhar com alguém não é como, por exemplo, é diferente de tu caminhar ao lado de alguém, né? Eu posso estar caminhando, por exemplo, eu posso estar numa rua movimentada, sei lá, no centro da cidade, e tem uma pessoa que está indo para o mesmo lugar que eu ao mesmo tempo. Então ela está caminhando ao meu lado e está indo na mesma direção que eu. Mas isso é diferente de eu convidar alguém para ir até um certo lugar, né? Porque se eu convido alguém para ir comigo até um certo lugar, então eu estabeleço um certo compromisso ali com ela. E ela não pode mais agora simplesmente sair fora, né? Ela, né, a gente está caminhando com alguém em algum lugar e se tu não pode simplesmente sair sem dizer nada, tu tem que dar uma desculpa, tu tem que dizer, não, tem que resolver um problema, tem que não sei o que, desculpa, não vou poder te acompanhar. Mas então, isso é uma atividade diferente. Caminhar com alguém é diferente de caminhar ao lado de alguém, né? E, por fim, a gente tem as capacidades coordenadas, né? Por regras coletivas. Como, por exemplo, dançar. Dançar aqui é o exemplo que ele dá, dançar tango. Né? Então, dançar tango tem que entender, tem certas... Eu tenho que entender o que é o tango, tem certas regrinhas ali que eu preciso, tem um estilo de dança particular, né? Que eu preciso seguir. Que as duas pessoas precisam seguir. Então, elas precisam não apenas se coordenar, mas elas precisam entender que elas precisam não apenas ajustar o comportamento uma da outra, mas também ajustar a algo objetivo. Então eu posso dizer, não, tu não está dançando tango, isso aí é uma outra dança, isso aí não é tango, né? Então, então isso tudo acontece bem rapidamente com seres humanos, né? E os chimpanzés, bonobos, gorilas não conseguem sair da primeira estágio ali, que é simplesmente fazer se comportar individualmente, né? Eles não têm a atenção conjunta nem atenção, intencionalidade coletiva. Bom, então isso no que diz respeito ao Jonathan, ao Tomazello. Então, essa são hipóteses, né, que ele está apresentando para o desenvolvimento da nossa cultura, mas eu penso que a gente pode extrair daqui algumas conclusões para o desenvolvimento, a respeito do desenvolvimento das capacidades transcendentes, espirituais. Porque para a gente ter uma intencionalidade de tipo coletiva, a gente tende a poder se colocar já tende a poder imaginar, né, o mundo sob uma perspectiva que não é a de nenhum indivíduo. Então isso aqui já é algum tipo de transcendência, num certo sentido, né? Uma representação não individual, não egóica de como o mundo é, de como a moralidade é. Então, para se a gente desenvolver esse tipo de coisa, já precisa de algum tipo de perspectiva que não é individual.
E uma característica das experiências espirituais é a da transcendência, né? Muitas experiências espirituais têm esse aspecto, que é o indivíduo, a individualidade, né? Desaparece. Ela se coloca de uma perspectiva que não é a do seu ego, digamos assim. Ela não representa, é como se ela estivesse experimentando o mundo de uma perspectiva puramente espiritual, que não é do corpo localizado aqui e ali, assim por diante. Bom, então eu acho que a gente pode tentar extrair do livro do Tomazello algumas hipóteses sobre o desenvolvimento das capacidades para experiências transcendentes. Sobretudo se a gente levar em consideração que o desenvolvimento das religiões, a gente tem indícios disso hoje, o desenvolvimento das religiões aconteceu quase que simultaneamente ao desenvolvimento dessas outras capacidades. Quer dizer, a gente tão logo começaram a aparecer indícios de intencionalidade coletiva. Então, a gente tem indícios do uso de linguagem, de arte, da representação artística, né, da imaginação, formas mais complexas de organização social. Tão logo isso começou a aparecer, apareceram junto indícios de religiosidade. Então, de rituais, as pessoas sendo enterradas de maneira assim meio ritualística, templos religiosos começaram a aparecer. Então, é provável que essas coisas tenham se desenvolvido conjuntamente, ou que tenha havido uma coevolução dessas capacidades. Bom, o que diz o Jonathan Haidt? Jonathan Haidt, no artigo dele, e o Graham, eles estão explicitamente se contra. Esse é um artigo agora especificamente sobre religião. O livro do Tomazello não fala nada de religião, né? Eu apenas introduzi ele aqui no seminário porque ele tem uma hipótese sobre o desenvolvimento das nossas capacidades mentais que eu acho que pode ser útil para a gente entender os fenômenos religiosos. Mas o artigo do Jonathan Haidt e do Graham é especificamente sobre religião. Então, eles se contrapõem a uma tradição recente de tentar de sobrevalorizar as crenças religiosas. E o Jonathan Haidt, por oposição a isso, ele diz assim, olha, tão importante quanto as crenças religiosas é a comunidade religiosa. E né, existe uma função da religião no desenvolvimento social das comunidades humanas. E isso tem resultados no grau de felicidade, na quantidade de caridade que os indivíduos praticam e nos ajuda a entender o fenômeno assim, da universalidade das religiões. Então, o Jonathan Haidt tem ele tem uma explicação de tipo funcionalista, né, para as religiões, que a religião é um produto é um tipo de adaptação para a vida social. E ela tem o que ele chama de uma função unificadora, né? E aí ele dá vários exemplos, vários indícios, ele apresenta vários indícios disso. Por exemplo, há indícios de que movimentos sincronizados, por exemplo, numa dança, num ritual, ou mesmo assim quando as pessoas estão marchando juntos, ou fazendo coisas assim, fazendo coisas em conjunto, que isso tende a diminuir a autorrepresentação, né? As pessoas que estão todas dançando, cantando, ou caminhando, marchando, ou fazendo alguma coisa conjuntamente, elas tendem a desligar a sua autorrepresentação, elas tendem a se ver como parte, cada vez mais como parte do grupo, e esquecer a sua individualidade ali, né? Então, isso pode acontecer, né, nas práticas religiosas, ele sugere. E, em segundo lugar, as religiões provavelmente têm uma função importante na harmonização moral dos grupos, porque elas estabelecem assim compromissos não racionais, né? Criam maior coesão. Não apenas criam normas morais assim que são comuns, mas fixam essas normas morais de maneira não racional. Então, e a gente sabe pela pesquisa em ciência cognitiva recente de que, em geral, as opiniões morais que a gente tem não são produtos de raciocínios ou de teorias, né? Em geral, a gente tem
uma predisposição moral, mais num sentido ou no outro. E depois a gente adapta isso por meio de raciocínios, ou justifica o que a gente tem. Então a função do pensamento não é a de fundamentar a moralidade, mas é de justificar ou ajustar a moralidade que a gente tem, os comportamentos que a gente tem em face de problemas que a gente encontra. Mas todos nós temos uma predisposição intuitiva para ser mais de um jeito ou de outro moralmente, né? E o Jonathan Haidt tem várias pesquisas sobre isso. Depois a gente pode conversar um pouco sobre isso na terça-feira. Posso apresentar algumas desses experimentos que ele fez, né? E ele desenvolveu uma teoria da moralidade que é sentimentalista, enfim, que ela não é... o Jonathan Haidt acha que a moralidade que nós temos ela é uma moralidade baseada em sentimentos morais e não em teorias ou raciocínios ou em princípios. E que a gente tem pelo menos 5 ou 6, aí depende do texto dele que vocês forem ler. Nos livros mais recentes ele fala em mais de 5, mas nesses textos primeiros que ele escreveu sobre isso, ele fala em 5 fundamentos da moralidade, e são 5 sentimentos. Mas esses 5 sentimentos todos nós temos, né? A gente tem um sentimento assim de se preocupar com o dano ou de ter cuidado com as outras pessoas, né? Se uma pessoa está machucada, isso a gente tende a se preocupar com elas e a gente tende a querer cuidar, pelo menos das pessoas primeiro da nossa família, depois dos amigos, né? Depois do nosso grupo mais geral. Mas esse é um dos fundamentos da moralidade. Quando a gente diz que algo está certo ou errado, é porque alguém que a gente não... Muitas vezes é porque alguém se machucou indevidamente, sem necessidade, né? Até que a gente não está cuidando devidamente daquela pessoa. Então esse é um fundamento dos julgamentos morais que a gente faz. Um outro é o sentimento de equidade, reciprocidade, que vem de um certo igualitarismo que a gente tem, né? Então, ou seja, se 2 pessoas fazem a mesma coisa, elas merecem a mesma recompensa, a mesma punição. E a gente considera injusto, né, que uma pessoa receba um prêmio, uma punição por algo que ela fez e uma outra pessoa não receba esse mesmo prêmio ou punição se as 2 fizeram a mesma coisa. E boa parte da nossa moralidade está centrada nesses 2 primeiros aqui, né? Mas o Jonathan Haidt diz que a moralidade tem outros fundamentos também. E que esses outros fundamentos foram mais importantes no nosso passado e eles continuam sendo mais importantes em comunidades menores, como eram as comunidades dos nossos antepassados biológicos, em que as pessoas dependiam mais umas das outras, né? E hoje em dia a gente tende nas cidades a levar vidas mais anônimas, a viver em grandes cidades. Enfim, a gente tem redes de proteção assim, individual, social, muito maiores. Então, se eu adoeço, eu posso chamar uma ambulância e a ambulância, as pessoas que vão estar nessa ambulância são pessoas desconhecidas, né? Enfim, eu faço um contrato, enfim, e elas vão me levar para um hospital e eu vou ser atendido por médicos que são desconhecidos. Então, o tipo por exemplo, se eu preciso de alimentos, né? Eu vou no supermercado, eu vou em algum lugar, eu arranjo um trabalho. Então, em geral, a gente está interagindo com pessoas que são desconhecidas. Mas no passado não era assim. No passado, as pessoas com as quais a gente interagia eram conhecidas. Havia uma relação de dependência muito mais forte a nível assim, individual. E aqui, por exemplo, se tu vai no interior do Brasil, ou do Rio Grande do Sul, ainda é assim, né? Porque se tu tá num lugar muito isolado, numa estância, digamos, muito isolada, longe da cidade, tu depende muito mais dos teus vizinhos do que se tu tá numa cidade. Se acontece alguma coisa contigo, o teu vizinho pode salvar a tua vida ali, né? E aqui numa cidade não é essa relação de dependência não é tá muito atenuada, está muito diluída. Né? Então, nesses ambientes onde as comunidades, o número de pessoas é menor, e como era no passado da nossa espécie, então outros fundamentos da moralidade são mais importantes. E esses outros fundamentos continuam sendo importantes, continuam ativos na gente, nossa mente, né? Hoje em dia, e eles
são mais ativos, por exemplo, são mais levados em consideração por grupos mais religiosos e também por grupos mais conservadores. Então, Jonathan Haidt chama atenção para isso. Um é o sentimento de pertencimento a grupos e o sentimento de lealdade. O outro é o reconhecimento de autoridade e o respeito à autoridade. E o terceiro é o sentimento de pureza, santidade, sacralidade. Então, todos nós temos isso, né? E esse se manifesta de maneiras diferentes, em grupos diferentes. Mas os sentimentos são universais. E nas religiões eles estão codificados. Então, o Jonathan Haidt diz que todos eles têm uma importância muito grande para a coesão de grupos, né? Sobretudo o de santidade, ou sacralidade. Porque se eu tenho, se há algo, para qualquer grupo social, grupo humano, sempre há algumas coisas que naquele grupo são consideradas sagradas, quer dizer, assim, são intocáveis, que estão fora de questão, né? E isso torna a união daqueles grupos, mesmo quando são grupos de criminosos, né, de mafiosos, digamos, sempre tem algumas coisas ali que eles consideram sagradas. E o Jonathan Haidt diz que isso é em todos os grupos. Isso faz com que a coesão dos grupos seja muito maior, né? Porque então eles se unem ao redor daquilo que eles consideram puro ou sagrado. Então a gente tem algumas ideias aqui que eu acho que a gente pode agora usar para elaborar uma explicação da evolução das capacidades espirituais. E a gente tem, né, primeiro a gente tem essas experiências espirituais que são impessoais ou não egóicas ou transcendentes. E a gente tem o fato natural da religiosidade, né? A gente tem indícios de que isso é um fenômeno natural que evoluiu, assim como outras características, como a linguagem, como a sexualidade. É um fato, né, que isso existe. Então, a minha ideia era tentar extrair disso, né, dessas hipóteses que já há sobre a evolução das capacidades cognitivas e morais, e também sobre a evolução da socialidade humana, alguma hipótese sobre a evolução da religiosidade, da capacidade para experiências espirituais. Mas eu não fiz isso, esse é o tema da tese de doutorado do Alexandre. Então, vamos ver, eu gostaria de elaborar isso, né? Mas vamos ver o que é. Então vamos discutir isso na terça-feira, talvez o Alexandre possa nos dar uma mão também. Então eu aguardo vocês na terça-feira para a gente falar mais sobre esses assuntos.